Fala galera, hoje é dia de Injustiça 2, volume 5. É uma história da DC, escrita por Tom Taylor e desenhada por Bruno Redondo, Daniel Samperi e Shermanico no ano de 2018. Esse vídeo é uma sequência direta do volume 4 de Injustiça 2, então é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior para continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E esse vídeo vai ser baseado no encadernado norte-americano, mesmo a saga ainda não tendo sido 100% publicada no Brasil, mas de repente os vídeos te ajudam a querer ler e ir atrás do quadrinho assim que for lançado por aqui. Então agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa exatamente com o fim da história anterior, com a destruição de Amazo. Em Delhi, os heróis se recuperam do combate e ninguém entende direito o que aconteceu. A Mulher Maravilha reencontra Cassie, a Garota Maravilha, e diz que não sabia que ela estava presa na Zona Fantasma. Mas Cassie está decepcionada com a mulher em quem se inspirou. Principalmente por ela ter se aliado ao Superman, o tirano que a colocou naquela prisão dimensional. O Batman pergunta para o Gladiador Dourado o que houve com o Besouro Azul, mas nem ele não sabe responder. Na Lua, Kara, agora nomeada de Supergirl, pega o processador central de Amazo e vê aquele símbolo. Algo que ela já viu antes, durante a destruição de Krypton. Aquele era o símbolo de Brainiac. Ali no espaço, o Besouro Azul envolve Kara com a sua armadura, onde podem ter oxigênio para conversar. E a garota pede para que Jamie não conte nada sobre ela. Ninguém de fato a viu, então ela pede para que mantenham a existência dela ali como um segredo. E assim, Kara se vai. Quando o Besouro Azul volta para Delhi, ele diz que Amazo teve algum mau funcionamento e se autodestruiu, o que não convence muito o Batman, mas ele deixa passar aquilo. O Homem-Morcego vai ao encontro da Mulher Maravilha, que deveria estar presa, para questionar o que aconteceu de verdade. Isso rapidamente se tornaria uma nova batalha, mas o Superboy se coloca no meio. Esse não era momento para um novo conflito. Era hora de ajudar os civis com toda aquela destruição. Enquanto isso, na cidade gorila, Athanasia confronta Jason Todd, Vixen, Homem-Animal e Damian depois de ter matado o Professor Ivo. Os quatro conseguem fugir dali, mas o Esquadrão Suicida tinha sido acionado. Vixen consegue levar Jason Todd, mas enquanto o Homem-Animal levava Damian, ele é confrontado pelo morcego humano, capturado pela Era Venenosa e o pistoleiro lhe dá um tiro na cabeça. Assim, o Homem-Animal morre e Damian é capturado. Mesmo assim, depois disso tudo, Ra's al Ghul confronta sua neta. O Professor Ivo era necessário e ela o matou. Mesmo ele tendo sido um traidor, ele morto era inútil. Ra's al Ghul não pode mais defender Athanasia, por isso os gorilas de Solovar a levam prisioneira. Solovar diz que ficou contra a sua família para apoiar Ra's al Ghul, e tudo agora foi arruinado pela família dele. Por isso, Athanasia e Damian deveriam ser executados publicamente. Só que na prisão, antes que qualquer coisa acontecesse com os dois irmãos, Talia al Ghul, a mãe de ambos, aparece para salvá-los. Ela diz que falhou em proteger os dois de Ra's, mas agora ela deveria fazer algo porque ela também apoia as ações de Damian contra as ações extremistas do seu próprio pai. E assim, os três fogem dali. 2 dias depois, na mansão Wayne, Selina Kyle, a mulher gato, tenta se dar bem com o cachorro Ace, o que não é uma tarefa muito fácil para ela. E Alfred tenta ajudar, mas ele está bastante perturbado. Depois que voltou dos mortos, é como se a sua mente estivesse embaralhada. Ele não era mais o mesmo. O Alfred até esquecia das coisas no fogão, por exemplo, algo que nunca aconteceu antes. Mas Selina estava ali para ajudar. Só que quando ela chega na cozinha,
a mulher gato é baleada. Pega de surpresa, o Alfred chega para ver o que houve e ali ele é ameaçado por Athanasia. Nas indústrias Wayne, enquanto a Arlequina brincava com o pequeno Connor, Bruce fazia uma reunião com Arqueiro Verde, Canário Negro, Aço e Gladiador Dourado, quando de repente ele recebe um chamado. O Irmão Olho perdeu acesso a uma área dentro da própria mansão Wayne. Bruce se preocupa e, sem resposta sobre Alfred ou Selina, ele precisa ir, sozinho. Ele se teleporta para a Batcaverna e veste o seu uniforme. Quando ele começa a andar pela mansão, encontra o sangue de Selina e ele corre para o quarto do Alfred, onde o encontra sentado na sua cama. Mas Athanasia estava ali, sentada numa poltrona, apontando uma arma para ele e outra para o pequeno cachorro Ace no seu colo. Athanasia quer acabar com o Batman, mas Alfred se impõe e não vai deixar que ela o machuque. O clima de tensão só aumenta quando Alfred fica no meio dos dois e Ace começa a ficar irritado. O pequeno cachorro começa a latir com aquilo tudo e Athanasia se irrita. Sem parar, Athanasia passa a perder o controle. Assim, ela dispara e mata o cachorro. Athanasia diz que não queria ter feito aquilo. Aquilo era culpa do Batman. Mas Alfred pede para que ela lhe entregue o cachorro. E quando Athanasia faz isso e baixa a guarda, o Batman faz com que ela perca uma arma, mas com a outra ela atira, atingindo a lateral do seu capuz, o nocauteando. E quando Alfred vai tentar ajudá-lo, Athanasia também o nocauteia. Quando Bruce desperta amarrado, ele pede desculpas. Ele diz que não sabia da existência de Athanasia, mas ela questiona como o maior detetive do mundo não sabia que tinha uma filha. Ela não acredita nisso. Ela acredita que ele, na verdade, nunca se importou. Enquanto isso, Selina tinha sido atingida e sangrava, mas continuava viva. Ela vai até a Batcaverna conseguir medicamentos e pede ajuda do Irmão Olho. Enquanto Athanasia discutia com seu pai, dizendo que ela nasceu, morreu e ressuscitou e Bruce nunca esteve lá. O homem que sempre esteve foi o seu avô Ra's al Ghul. Mas agora, até ele virou as costas para ela, porque o Batman tomou o seu sonho, destruindo os seus planos. Athanasia não quer redenção e nem um pai. Ela quer matar o Batman. E quando vai fazer isso, a parede da mansão explode. E ali, Arqueiro Verde, Gladiador Dourado, Aço, Canário Negro e até mesmo a Arlequina invadem, derrotando a garota. Depois do Irmão Olho tê-los chamado, graças à Mulher Gato. Aqueles eram todos os que estavam na reunião com Bruce, e ele se negou a pedir ajuda. O Homem Morcego sempre diz que não precisa de ajuda, mas os seus amigos sempre estão lá para salvar o mundo do Batman. Enquanto tudo isso acontecia, em Oa temos o julgamento de Hal Jordan. O homem, que já foi o maior Lanterna Verde, se aliou ao Superman na sua tirania e lutou ao lado de Sinestro. 2.000 lanternas da tropa morreram por causa disso, e Hal é o culpado. Os Guardiões do Universo o julgam, e mesmo as suas ações tendo sido na sua maioria influenciadas pelo Anel Amarelo, Hal é sentenciado à prisão. Durante todo esse processo, Guy Gardner acompanha Hal Jordan, até mesmo quando ele é maltratado por Soranik, a Lanterna Verde responsável pela prisão e filha de Sinestro. Ela tem raiva do que Hal fez, principalmente depois da morte de tantos integrantes da tropa e da morte de Mogo. Naquele momento, novos prisioneiros chegam e um deles é o próprio Sinestro. Mas Soranik não quer ter nenhuma relação como filha, ela é apenas a sua carcereira. Só que Hal tá furioso e ataca Sinestro, e isso leva para Solitária como punição. E todo esse período, Guy Gardner tá junto com ele. E todo esse período, Hal lhe pede desculpas. Guy Gardner estava morto, e isso era culpa de Hal Jordan, que o personifica na sua mente agora como mostra do seu arrependimento. Enquanto isso, naquele planeta prisão inóspito, um grupo de lanternas faz a vigia quando Tomar-Re percebe movimentação de vida numa área afastada. E quando ele vai verificar sozinho,
Dex-Starr aparece. O pequeno gato raivoso que se tornou um Lanterna Vermelho ataca e mata Tomar Ré. Na prisão, Soranik visita Hal Jordan e diz que ele deve ficar mais um dia na solitária por ter atacado outro prisioneiro, seja ele quem for. E logo em seguida, ela visita a cela de Sinestro. Soranik tá ali porque quer saber o que aconteceu com a sua mãe. Arin Sur era irmã de Abin Sur e esposa de Sinestro. E ele diz que ela foi assassinada. Mas Soranik diz que onde ela foi encontrada não tinha nenhum sinal de luta ou de entrada forçada. Sinestro diz que não foi ele quem a matou, se é isso que a sua filha está insinuando. Mas independente do que ele diga, Soranik sabe que a sua mãe não foi assassinada. Nesse momento, a Lanterna Verde é contactada sobre a morte de Tomar Ré, e Sinestro se aproveita para tentar tirar o seu anel. Mas Soranik o supera e arrebenta sua cela, prendendo Sinestro, que invade até a cela de Hal Jordan. E nesse momento, a prisão toda é atacada por um raio de energia vermelho. Dex-Starr, o pequeno gato, estava ali na sua busca por Sinestro, e ele o encontrou para o seu mestre, o Lanterna Vermelho, Atrocitus. Atrocitus é o líder da tropa que é movida pela raiva, e eles estão ali para matar Sinestro. Com a prisão destruída, Soranik protege Sinestro e Hal Jordan com o poder do seu anel, mas quando o grupo de Atrocitus ataca e a sua barreira começa a perder força, Sinestro se joga para cima de Soranik para proteger a sua filha. O que deixa Atrocitus espantado em ver que existe um parentesco entre eles. Nesse momento, os outros lanternas que faziam a vigia voltam para os destroços da prisão e atacam, matando um dos companheiros de Atrocitus. Assim, o seu anel vermelho é liberado. Um combate entre os dois grupos se inicia, e Sinestro aproveita a distração para tentar pegar aquele anel vermelho para ele, mas Hal Jordan tenta impedi-lo. Sinestro com esse poder seria imparável, então Hal consegue pegar o anel para si e ele próprio o coloca. E por toda a raiva que sente, ele próprio se torna um Lanterna Vermelho. Os Lanternas Vermelhos são movidos pelo ódio e isso os acaba controlando. Eles perdem a vontade própria. Mas Hal parece ainda conseguir manter um pequeno lapso de sanidade e ataca o grupo de Atrocitus para que os Lanternas Verdes fujam dali. Conseguir manipular a vontade, tomado pelo Anel Vermelho, era incomum. Então quando Hal é capturado, Atrocitus quer entender o que ele odeia tanto assim. E Hal responde: ele odeia a si próprio. Atrocitus ouviu as histórias sobre Hal, sobre como ele traiu os Guardiões, como matou Lanternas Verdes. A sua fama corria pelo universo, mas não de uma forma boa. Assim, Atrocitus o mantém no seu grupo. A habilidade de Hal com o Anel Vermelho talvez seja útil para o seu próximo plano, o de atacar Oa e destruir os Guardiões do Universo. Para isso, Atrocitus tem um plano. Ele sabe de alguém extremamente poderoso que, se manipulado, pode acabar com os Lanternas Verdes. Então, chegando até a sua localização, Atrocitus usa um anel e recruta o maior integrante da tropa dos Lanternas Vermelhos, o gigantesco Starro, o Conquistador. Enquanto isso acontecia, na Fortaleza da Solidão, Connor Kent vê o seu próprio coração transplantado, o coração do homem que matou Tim Drake, o seu melhor amigo. E Martha Kent sabe que ele pensa se aquele mal pode influenciá-lo. Mas ela o faz pensar se o mal pode ser transplantado via órgãos. Qual órgão seria então? Um coração? Um rim? Um fígado? Um baço? Um coração não é mal, assim como o de Clark também não era. Ele apenas não aguentou tudo que sofreu. E independente de quem aquilo seja, Connor Kent tem um coração de ouro. O Superboy se anima com isso e vai conversar com Cassie, a Garota Maravilha. E no meio da conversa, ela diz que os titãs diminuíram em número e esse mundo precisa deles. Eles precisam de novos recrutas. Desse jeito, os dois, junto de Estelar, começam e vão até a casa de Jamie Reyes, o novo Besouro Azul.
Eles levam a conversa para as indústrias Cord, agora a residência do Gladiador Dourado, e Jaime diz que vai pensar sobre o convite. Mas logo que os titãs se vão, uma nova ameaça aparece. O prédio das indústrias Cord é atingido por uma moto espacial, porque o lobo estava ali. O gladiador o atinge com um raio de energia, mas isso não faz nada no maioral. O lobo estava ali porque tinha sido contratado para capturar o besouro azul vivo, e ele sempre cumpre os seus contratos. Os três titãs voltam para o prédio das indústrias Cord, agora destruído, e encontram o gladiador dourado no meio dos escombros que explica o que aconteceu. Mas antes do lobo ter saído dali, o Skits colocou um rastreador na sua moto. Então agora eles precisam seguir o sinal e salvar o besouro azul. Para isso, eles precisam de um transporte pelo espaço. E a Liga da Justiça tinha isso. Na verdade, o Batman tinha isso. Uma espaçonave, a Javelin. Usando a ajuda do Skits para pilotá-la, o Gladiador Dourado a ativa, mas um alarme é disparado. Com isso, o Batman é acionado pelo Irmão Olho, indicando que a Javelin está sendo roubada. Claro que o Homem-Morcego fica furioso com isso, mas eram os heróis levando aquela nave. Isso era esperado do Gladiador Dourado. Então, sinceramente, o Batman não dá muita importância para isso, depois que o Gladiador desliga a sua conexão. O que importa agora para os Titãs e para o Gladiador é encontrar Jaime Reyes. E ele estava desacordado, sendo entregue pelo lobo ao homem que o contratou. E esse era Metron, dos Novos Deuses. Metron, sentado na cadeira de Mobius, tem um conhecimento ilimitado. E ele contratou o lobo para capturar o Besouro Azul porque ele sabe que Starro está sendo controlado por um anel vermelho. E num passado remoto, foi o escaravelho do besouro quem o derrotou. Starro era uma ameaça a todo o universo, e por isso ele precisa ser parado. Jaime é só um garoto que há pouco tempo aprendeu a dominar os poderes que tem. Ele não sabe como parar alguém tão poderoso como Starro, por exemplo. Mas uma antiga portadora do escaravelho parou o Conquistador de Mundos, então ele poderia fazer o mesmo agora. Starro usa esporos como se fossem miniaturas dele mesmo, que controlam outras criaturas. E ele está sendo levado pelo grupo de lanternas vermelhos de Atrocitus até Oa, e Hal Jordan faz parte desse grupo. Na sua cabeça, ele continua ouvindo Guy Gardner dizendo que ele precisa lutar contra o domínio do Anel. Se Starro chegar a destruir Oa ou a Terra, ele vai perder tudo que já amou. Então, usando a sua ira, Hal voa mais rápido que os outros, mas ele é pego por um dos esporos de Starro. Hal começa a perder o controle, mas com o poder do anel ele destrói o esporo e avança o máximo que pode. Em Oa, Soranik estava conversando com Sinestro, obtendo mais informações sobre Atrocitus e entendendo o ódio dele contra os Lanternas Verdes. Mais precisamente o ódio contra os Guardiões do Universo que destruíram seu setor espacial. O problema é que agora Atrocitus sabe que Soranik é filha de Sinestro. E por isso ela também é um alvo. Mas a relação entre os dois não é nada boa. Só que Sinestro diz que independente do que ela pense sobre ele, ele rasgaria o universo para mantê-la a salvo, caso fosse necessário. Hal Jordan tem um leve momento de lucidez e chega até Oa antes que os outros. O problema é que os Lanternas Verdes estavam prontos para parar as ameaças, incluindo ele, e o envolvem numa contenção. E para conseguir mostrar que ele não está totalmente sob a influência da raiva, Hal corta o seu próprio dedo, perdendo a conexão com o Anel Vermelho. Hal Jordan então diz que Starro estava a caminho, mas isso já era tarde. Os seus esporos já estavam ali, iniciando um ataque contra Oa. Enquanto isso, no espaço, os Titãs e o Gladiador Dourado continuam na Javelin, com o alarme ainda disparado. Até que em vez deles chegarem até o encontro do lobo, é o lobo que vai até o encontro deles. Metron deu uma nova missão para ele, a de proteger o Besouro Azul, porque o garoto precisa acabar com a ameaça que é o Starro. Skits diz aos Titãs quem é Metron,
o novo deus que mantém um conhecimento inigualável. E para testar sua inteligência, a Estelar pede para que ele pare aquele alarme da nave, e Metron o desliga. O Besouro Azul fica feliz em ver que os titãs foram até ali para salvá-lo, e diz que aparentemente ele tem que salvar o universo. Metron não pode interferir diretamente, mas pode ajudá-los. Ele pode transportá-los até onde Starro está indo, até Oa. No centro do universo, os esporos de Starro já capturaram vários integrantes da tropa dos Lanternas Verdes. E pior que isso, ele já capturou Said, uma das integrantes dos Guardiões do Universo. E o seu poder era incontrolável. Soranik leva Hal para a superfície do planeta e ele pede para ajudar. Ele pede para que ela lhe dê um anel verde. Mas depois de tudo que aconteceu, ninguém mais confia em Hal Jordan. Os titãs chegam no campo de batalha. Assim, Superboy, Garota Maravilha e Estelar estão preparados para o combate. E até mesmo o Lobo vai ajudá-los para cumprir a missão que lhe foi dada. E o Lobo sempre cumpre as suas missões. Enquanto isso, na nave, Jamie estava com medo. Mas o Gladiador Dourado tá ali. E ele diz que se Jamie não fizer isso, Ted Kord morreu por nada. O Gladiador tentou evitar a morte do seu amigo, mas ele foi impedido. O fluxo do tempo tinha que seguir assim, porque tudo seguiria dessa forma. Ted Kord tinha que morrer para Jamie assumir a responsabilidade do escaravelho do Besouro Azul. E agora só ele pode parar Starro. No último holograma deixado por Ted, ele disse para o Gladiador cuidar do garoto. Porque ele é especial e vai ser o tipo de herói que eles dois sempre fingiram ser. Assim, Jamie se enche de coragem e esperança. E se prepara. Mas antes de sair, o novo besouro diz que o que Ted Kord disse era besteira. Ele realmente foi um herói. E o Gladiador concorda. Ted foi o seu herói. Assim, Gladiador Dourado e Besouro Azul juntos partem para o espaço diretamente para a guerra em Oa. E é desse jeito que termina a história. Essa história engloba o volume 5 de Injustiça 2, o penúltimo volume antes mesmo da história do segundo jogo. Então a continuação segue exatamente no próximo vídeo, no volume 6. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.